Quando o apóstolo Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, ele usa a mesma palavra duas vezes, bendito, Efésios 1:13, né? No entanto, ao referirmos a essas palavras, nós temos que refletir por um momento. Nós percebemos ao refletir que Deus nos abençoa de uma maneira completamente diferente de como nós abençoamos a Deus, porque é a mesma palavra, bendito seja Deus que nos abençoou, ou seja, nós estamos exaltando Deus que nos abençoa, nós estamos bendizendo Deus ao nos bendizer. Só que a gente bendiz Deus de uma forma e somos benditos de Deus de uma outra forma diferente, não é? Quando Deus nos abençoa, ele toma a iniciativa realizando os tipos de atos poderosos que Paulo vai descrever nos próximos 12 versos, não é? Elegendo, redimindo, perdoando, adotando, selando e derramando graça sobre nós. Agora, quando nós bendizemos Deus, que é a mesma palavra no original para abençoar, né? Ele nos abençoa e nós o abençoamos, nós o louvamos em resposta ao que ele faz. É uma resposta belamente apropriada, mas o fato de ser o mesmo verbo, a mesma palavra, não significa que seja o mesmo ato. A razão profunda pela qual nunca podemos abençoar ou realmente bendizer a Deus, não é? Abençoá-lo da maneira como ele nos abençoa, é que Deus é eternamente bendito. Deus é bendito, não é? Deus é abençoado com uma bem-aventurança perfeita, plena e pessoal, eterna e infinita. Então a bem-aventurança de Deus é uma doutrina cristã clássica e uma da qual nós deveríamos ouvir mais em nossos dias e não ouvimos, não é? Ela nos proporciona grandes pensamentos sobre Deus em 3 domínios: a relação de Deus com o mundo, as perfeições essenciais de Deus e a experiência de Deus de sua própria vida, de sua própria existência, de Deus como Deus. Então, considere esses 3 domínios como círculos concêntricos e nós podemos pensar de fora para dentro, né? De fora para dentro nesses círculos, partindo do círculo externo, na periferia dos caminhos de Deus. Então, reconhecer que Deus já é bendito antes de nós o bendizermos, não é? E perceber algo absolutamente fundamental aqui estar em contato com a realidade, não é? Reconhecer que Deus já é bendito antes de nós existirmos, ou qualquer coisa existir, antes de nós o bendizermos, existirmos para bendizermos a Ele. É perceber então algo absolutamente fundamental sobre a relação de Deus com todo o mundo das criaturas, no céu, na terra, em todos os lugares. Deus é autossuficiente. Se Deus nunca tivesse criado nada, ele ainda seria plenamente ele mesmo, sem necessidades não atendidas, esperando para serem supridas por algo fora da sua própria vida divina. Ou seja, não há nada na criação que faça Deus bendito, feliz, pleno, né, completo. Então, eternamente, antes de existir a criação, Deus já era perfeitamente bendito. E depois da criação, ele não se torna mais bendito, porque ele já era perfeitamente bendito. Quando Deus criou livre e graciosamente, então, ele não mudou de menos satisfeito, não é? Ou de insatisfeito e não glorificado para de repente ser realizado e ter um propósito. O benefício que advém da criação, a bênção que ela traz, é inteiramente uma bênção para as criaturas, não para Deus. Não faz ele mais bendito do que ele era, porque é perfeitamente bendito em si mesmo. Ele não precisa de nada fora dele para dar a ele plenitude, significado, felicidade, nada. Então, além disso, Deus continua sendo autossuficiente e plenamente realizado em sua própria vida, em sua própria existência, mesmo depois que a criação passou a existir. Como Deus, sem o mundo,
ainda seria Deus, então Deus com o mundo também continua sendo o Deus que ele sempre foi. Então, há um teólogo do século XVII, né, um puritano chamado Edward Lee, nasceu em 1602 e morreu em 1671. Ele diz: Deus é essencialmente bendito, primariamente, originalmente de si mesmo, e não com a ajuda de qualquer outra coisa. Então a palavra bem-aventurança nos abre uma visão de Deus como infinitamente superior a toda incompletude. Não há nada nele para ser completado. A palavra por si só marca uma vasta e imensa doutrina, né? Nosso ponto de partida, né, então aqui, foi a maneira como Efésios 1 segue em duas direções com a palavra bendito, com a mesma palavra. Mas a palavra grega usada ali é eulogitos, cujas raízes significam falar bem de. É de onde vem nossa palavra elogio, né? Então, a verdadeira palavra-chave para a bem-aventurança no mundo antigo e no Novo Testamento grego é Macarios. É a mesma palavra que Jesus usa sobre as pessoas nas bem-aventuranças. Quem são os bem-aventurados ou os benditos, né? Em Mateus 5. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mas Paulo pega essa mesma palavra e aplica diretamente a Deus em 1 Timóteo 1,11 e 6,15. Louvar a Deus, eulogitos, eleva nossas mentes para reconhecer seu próprio estado de bem-aventurança. Macários, ele é o Deus Macários, é o Deus completamente feliz, realizado em si mesmo, não precisando de nada fora dele, incluindo, é óbvio, eu e você. Então, Deus é tão perfeitamente completo e realizado que ele é exaltado acima de toda necessidade e ganância, não é? Porque ele não tem necessidades a serem supridas. Ele age, então, sempre em graça e amor em nossa direção, porque, no sentido último, não há nada nele para ele. Ele não precisa nos utilizar para aumentar a sua alegria, a sua paz, a sua plenitude. Ele não precisa de nós para aumentar ou melhorar sua bem-aventurança, porque ela já está plenamente realizada, perfeitamente dentro da vida divina, sem nenhuma referência a nós, sem nenhuma necessidade de nós. Somente Deus, então, possui bem-aventurança que não vem de outrem, né? Que não vem de nada a não ser de si mesmo. As criaturas sempre pegam bem-aventurança e vivem da generosidade de Deus. Então, só Deus pode bendizer ou amaldiçoar verdadeiramente. Então, você pode notar uma tensão nessa doutrina, porque parece começar advertindo severamente sobre a autossuficiência absoluta de Deus, como se cuidadosamente distanciando Deus de envolvimentos. Mas à medida que a doutrina se desdobra em nossa compreensão, é óbvio que a gente não vai fazer isso aqui num vídeo breve, ela se revela como a fonte do envolvimento mais profundo de Deus com as criaturas. Nós ouvimos sussurros desta bela e linda doutrina do Deus bendito em muitos hinos, não é? Deus de quem todas as bênçãos fluem, fonte de toda bênção, e assim por diante. Então a atenção teológica é frutífera, a menos que Deus seja bendito sem nós. Nunca poderíamos ser abençoados nele ou benditos nele. O que pode parecer uma doutrina imponente de um Deus austero e distante, já que ele não precisa de nada, é na verdade o fundamento do glorioso evangelho do Deus bendito, do Deus Macários, do Deus feliz, do Deus perfeitamente alegre. 1 Timóteo 1,11. Então, além de nos ajudar a pensar corretamente sobre a relação de Deus com o mundo, a bem-aventurança divina nos ajuda a estimar corretamente todas aquelas perfeições de Deus que nós chamamos de atributos divinos. A bem-aventurança é uma perfeição divina, mas tem um status especial entre as perfeições. Pelo menos a gente pode expressar de maneira rápida assim, considerar não tanto como um atributo divino,
em si, mas como uma descrição do que significa para Deus possuir todos os atributos divinos. É a sua bem-aventurança. Seja como for que a gente decida categorizar a bem-aventurança divina, o ponto é que ela é uma doutrina que resume todos os outros atributos divinos. Se você pegar tudo o que significa ser Deus, sua bondade e misericórdia e verdade e fidelidade e beleza e amor e constância e paciência e sabedoria e santidade e onipotência, enfim, e considerá-los simultaneamente como a posse mais íntima de Deus, você obtém a doutrina da bem-aventurança divina. É claro que não é como se montássemos Deus somando perfeições, não é? Nós só a separamos assim para nosso entendimento. Tudo que Deus é Deus, não é? Então, nossos pensamentos precisam percorrer o curso de suas perfeições e acumulá-las mentalmente, assim, diante dos olhos da mente, em sua unidade primordial. Quando fazemos isso, uma tarefa nada pequena, né? Uma tarefa para o tempo e para a eternidade, nós podemos considerá-las como elas brilham exteriormente e como ressoam interiormente, como essa bem-aventurança brilha exteriormente e como ela ressoa interiormente em Deus. Quando a gente considera elas brilhando de Deus, chamamos isso de glória. Então, outra perfeição divina muito especial, né? Mas quando as consideramos sendo perfeitamente desfrutadas por Deus em posse divina absoluta, nós chamamos isso de bem-aventurança. Então, para resumir, nós podemos pensar na palavra bendito como a resposta à pergunta: como é ser Deus? Na medida em que as criaturas podem dar qualquer resposta significativa a essa pergunta, mesmo com base na autorrevelação de Deus, nós podemos responder que ser Deus é ser feliz infinitamente. Então, aqui certamente, né, em português, mas provavelmente em toda a linguagem da criatura, nós esbarramos no problema de uma palavra como feliz não carregar todo o peso que nós precisamos ou precisávamos realmente para falar disso. Nos falta vocabulário, na verdade, né? Deus possui o que quer que devamos chamar de a coisa absolutamente sólida e real, da qual felicidade e alegria são apenas uma sombra. Né? E é uma boa notícia que Deus tenha bem-aventurança infinita e não vindo de nada a não ser dele mesmo. E que Deus seja bendito eternamente. Ele é suficiente, autossuficiente, totalmente suficiente, nunca esperando algo de fora dele, algo fora da vida divina para tornar a vida divina completa. Sempre desfrutando de todas as perfeições de ser ele mesmo e sabendo que as possui, né, perfeitamente e amando tê-las. Deus é bendito eternamente. E então a gente pode falar sobre o círculo mais interno, que é a Trindade bendita. Com essa percepção nós chegamos a esse círculo mais íntimo dos três domínios da bem-aventurança. O Deus perfeito que cria sem necessidade ou ganância por não ter necessidade, o único Deus na plenitude dos seus atributos é o Deus trino cuja vida eterna é caracterizada por alegria inefável e glorificação mútua entre três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então a bem-aventurança divina e a triunidade têm uma relação especial entre si. Em gerações anteriores, os teólogos que dedicaram tempo a escrever tratados muito extensos sobre a doutrina cristã geralmente diziam tudo o que podiam sobre a natureza de Deus primeiro e então se voltavam para a doutrina da Trindade para considerar cada uma das três pessoas que possuem essa única natureza divina que eles haviam acabado de falar e explanar. Então, muitas vezes, eles reservavam a doutrina da bem-aventurança para ser a última coisa que diziam sobre o único Deus, antes de, na página seguinte, se voltarem para a Trindade. E a gente vê isso de maneira marcante, por exemplo, na Summa Theologiae de Tomás de Aquino, né? E grandes teólogos protestantes
vários deles, fazem o mesmo em seus sistemas. Há algo mais profundo em jogo aqui do que apenas como organizar o índice em um grande livro de teologia. Porque a doutrina da bem-aventurança gravita em direção à doutrina da Trindade dessa maneira particular? Em parte, por causa do caráter sumário da bem-aventurança. A maneira como ela agrupa todos os atributos divinos e os considera em relação a Deus, possuí-los. Mas em parte porque, uma vez que cruzamos a linha tentando falar sobre a plenitude e perfeição da alegria de Deus, o Deus Macários, né, nos encontramos seguindo reverentemente as linhas da revelação até a câmara mais íntima da identidade de Deus. Essa identidade é a realidade eterna do Deus vivo como Pai, Filho e Espírito Santo. Uma possível razão pela qual não ouvimos frequentemente sobre a bem-aventurança divina nos dias de hoje, primeiro, é porque, infelizmente, como o homem natural é autocentrado, né, o humanismo secular domina não só a nossa cultura, como grande parte do que a igreja hoje ensina, transformando o humanismo secular em suposto evangelho, né? Então, se a gente pergunta isso, né, uma possível razão pela qual não ouvimos frequentemente sobre a bem-aventurança divina nos dias de hoje, essa doutrina é essa, né, o humanismo secular galopante mesmo na igreja, e pode ser que seja uma doutrina tão vasta e abrangente que é difícil falar sobre ela também. A bem-aventurança de Deus tem um pé na teologia exaltada do grande Deus, que algumas pessoas têm recentemente chamado de teísmo clássico, né? A doutrina faz companhia a grandes temas como a seidade de Deus, simplicidade e os atributos que começam com o prefixo omni, né? Onisciente, onipresente, onipotente, né? Ou seja, uma doutrina elevada e exaltada. Mas o outro pé da doutrina está muito próximo de nós e faz contato íntimo com a felicidade humana. Nós devemos manter uma consciência constante de que estamos falando analogicamente, né, quando falamos isso. Porque a gente está falando, sempre que a gente está falando sobre Deus, a gente está falando analogicamente sobre o inefável, né, aquilo que não pode ser sondado ou conhecido finalmente. E sempre precisamos permanecer reverentes no que dizemos, tirar as sandálias dos nossos pés porque estamos num lugar santo. Mas o fato é que Deus é feliz, é Macários, e a alegria soberana do indestrutivelmente bendito Deus é uma boa notícia para nós. É, na verdade, a boa notícia, porque nós fomos criados e só encontramos a bem-aventurança que nossos corações anseiam em Deus, enquanto Ele só encontra a bem-aventurança perfeita nele mesmo. Nós nunca encontramos em nós, não podemos buscar em nós em nenhuma coisa da criação, porque nada é bendito em si mesmo, a não ser Deus. Nós realmente fomos criados para conhecer Deus e desfrutá-lo plenamente, sermos benditos. Esse é o eco terrível daquelas palavras de Jesus que irá dizer no último dia: vinde benditos de meu Pai e apartai-vos malditos para o fogo eterno. Que a gente possa ver Deus na grandeza do seu ser e que o evangelho que pregamos expresse exatamente esse Deus e nunca o diminua por nenhuma razão que dirá para satisfazer uma cultura humanista. Que Deus nos abençoe, que nós possamos pensar profundamente e meditarmos assim em nosso Deus, até nossos corações ficarem cheios de um santo temor que dirija toda a nossa vida. Amém, queridos? Amém. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer.
Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre